Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Granada, na região de Andalucia, Reino da Espanha. Nós começamos nossa caminhada hoje na frente do monumento da Rainha Isabel e de Cristóvão Colombo, na Praça dos Reis Católicos. E já que estamos aqui, não poderia deixar de comentar um pouco sobre os Reis Católicos, pois em nossas muitas caminhadas acabamos sempre por falar da expulsão dos judeus da Espanha no ano de 1492, por conta exatamente do edito de expulsão decretado pelos reis católicos, assinado aqui, razão pela qual muitas vezes é chamado de Edito de Granada ou ainda Decreto de Alhambra, em alusão ao complexo palacial aqui da cidade de Granada. Antes de falar dos reis católicos especificamente, é importante mencionar que estamos no bairro chamado El Realejo. Era onde estava a antiga judiaria de Granada. A nossa caminhada ela será dividida em outros vídeos, porque o bairro é grande e muito interessante. Então vamos caminhar por essa parte mais plana primeiro, circular um pouco pela rua, e depois passamos a parte que nos remonta à judiaria de fato, com suas vielas apertadas e semelhantes ao que já estamos acostumados a pensar quando lembramos da ideia ou mesmo do conceito de judiaria, se é que existe um conceito para isso. Mas como eu estava a dizer sobre os reis católicos, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, eles se casaram no ano de 1469, e a partir da união dos dois, a Espanha passou então a ser um país único, um reino único. Portanto, a importância desses reis e desse casamento pode ser observada primeiramente por essa razão. Todavia, os reis católicos também são celebrados por terem sido protagonistas da Reconquista, ou seja, a tomada da Espanha por parte dos católicos, expulsando definitivamente os muçulmanos que ocupavam o sul da Espanha. Também foi por conta da união do reino e durante o período de Isabel e Fernando que a Espanha se tornou pioneira e desbravadora dos mares, patrocinando grandes navegações para o chamado Novo Mundo, que culminou com a chegada dos europeus na América. Por isso que nós vimos na estátua agora há pouco Cristóvão Colombo e a Rainha Isabel. Portanto, se torna complicado falar ou apresentar os reis católicos em poucas palavras. No entanto, como eu havia dito, foi durante o reinado de Isabel e Fernando que os judeus que aqui viviam foram expulsos. Em 1492, 1485 judeus deixaram para trás suas casas, suas atividades, comércio, suas vidas e o seu futuro aqui, para embarcar a partir da cidade de Almuñécar, perto daqui no mar Mediterrâneo, para um novo exílio com vistas a salvar suas vidas e sua identidade religiosa. Bom, amigos, estar aqui em Granada com vocês hoje nos faz retomar um pouco dessa história, porque, assim como em muitas outras cidades por onde já passamos, praticamente todos os vestígios da presença judaica desapareceram. É claro que a atmosfera do lugar e até mesmo uma espécie de apelo que parece tocar a alma de muitos dos descendentes desses judeus que aqui viveram faz com que de alguma forma se possa sentir um pouco da antiga judiaria que um dia aqui existiu, a chamada Granata al-Yahud, a Granada dos judeus. Começamos nossa caminhada hoje pelo fim, ao mencionarmos a expulsão dos judeus. Mas se pensarmos na presença judaica aqui na cidade de Granada, podemos encontrar registros datados do século IV, quando o Concílio de Elvira menciona em seus regulamentos a forma de conduta que os católicos deveriam ter com os judeus. Este concílio da Igreja pode ser considerado um marco, porque foi o primeiro realizado aqui na Espanha
Ele contou com a presença de 19 bispos de toda a região e regulamentou muitas coisas naquela época, inclusive essa forma dos católicos se relacionar com a comunidade judaica. Porém, o auge da presença judaica em Granada se dá durante a conquista muçulmana, especialmente por volta do século XI, durante o reinado do rei Badis. É mesmo uma época de esplendor e grande participação e até mesmo contribuição da comunidade judaica na cidade de Granada, da mesma forma como pode também ser observado em outras cidades em épocas semelhantes. Nesta época, o líder da comunidade judaica era Shmuel ibn Agrela, Hanagid, e estamos falando de um período onde Granada era governada pela dinastia Zírida, que eram berberes de Cabilha, na Argélia, que fundaram a taifa de Granada com a desintegração do califado de Córdoba. Foi um reino de 972 até 1148, mas aqui entraríamos em pormenores históricos que mais vai nos confundir do que nos situar em relação à judiaria. Enfim, foi neste período em que podemos perceber uma grande contribuição judaica, especialmente do ponto de vista comercial, financeiro, médico e, claro, administrativo. Afinal, Shmuel ibn Agrela, também conhecido como Hanagid, foi um poeta, filósofo que chegou a ser vizir na taifa de Granada e considerado um dos judeus mais influentes na Idade Média. Nesse mesmo sentido, outro personagem judeu a ser destacado em Granada é Yehudá ibn Tibon, nascido aqui na cidade no ano de 1120, também conhecido como Yehudá ben Saul ibn Tibon, foi um grande tradutor. E vamos ver exatamente agora a estátua de Yehudá ibn Tibon aqui em Granada. Bom, daqui podemos falar um pouco mais a respeito dele, que deixou Granada no ano de 1150 por conta da perseguição das almohadas contra os judeus e foi parar na cidade de Lunel, no sul da França. Para não confundir muito, apenas acho importante destacar que os almohadas foram uma potência berbere também, que surgiu no Marrocos, estavam descontentes com os almorávidas e iniciaram um movimento de conquista que culminou por tomar Granada do reino de Zírida e trataram de unificar as taifas para fazer frente aos cristãos no período de 1121 a 1269. Além de sua contribuição para as diversas matérias descritas na época, foi amigo de grandes nomes que marcaram a comunidade judaica em Granada, como Abraham ben David de Bosquières e Zecharia Halevi. Deixou um filho, Samuel, a quem no Testamento destaca a importância de sua biblioteca e recomenda que a preserve com instruções precisas, se referindo a ela como um jardim repleto de sementes prazerosas, como se esta tivesse sido seu maior tesouro, além de maior amigo durante a vida, marcando, portanto, a importância dos livros para essa comunidade que até hoje é lembrada como o povo do livro. E não é à toa, não é mesmo? Bem, amigos, estamos aqui caminhando agora em direção à parte alta, à parte montanhosa desse bairro de El Realejo, que mais se assemelha com uma judiaria como estamos acostumados a ver durante nossas caminhadas, e estas vielas que estamos aqui a passar marcam muito isso. Esse atual bairro, onde ficava a antiga judiaria de Granada, era conhecido como Garnat al-Yahud, como eu já mencionei. Mas após a Reconquista, ele passa a ser chamado de El Realejo. Como podem perceber, ele tem essas duas partes bem diferentes, né? Aquela zona plana que passamos agora há pouco, que conserva um pouco do seu traçado antigo urbano e que remonta mesmo antes da cristianização da cidade, e essa parte alta, esta ladeira da colina de Mauror, que é um verdadeiro labirinto de pequenas vias estreitas e empinadas com essas casas familiares. É mesmo aqui, nessas ruas apertadas, que sentimos aquela mesma impressão que já experimentamos em outras caminhadas pelos bairros judeus de outras diversas cidades por onde passamos.
Ainda que os vestígios não mais existam, podemos imaginar e até mesmo remontar parte dessa comunidade tão vibrante que por aqui passou. Bem, amigos, eu queria aproveitar para comentar que falamos do apogeu, do ápice e esplendor da comunidade judaica aqui em Granada, mas também destacar o momento de início desse declínio e das muitas perseguições que o povo judeu sofreu na Península Ibérica, notadamente aqui em Granada. E se por um lado podemos falar deste apogeu da comunidade por meio da figura de Shemuel ibn Nagrela, é também por meio dele que lembramos deste declínio judaico aqui em Granada, especialmente e precisamente no dia 30 de dezembro de 1066, quando ocorreu um massacre perpetrado pelos muçulmanos no momento em que uma multidão entrou no Palácio Real de Granada e acabou por crucificar o vizir Yosef ibn Nagrela, o filho de Shemuel ibn Nagrela. Portanto, a começar por ele, o filho de Shemuel, mais de 1.500 famílias judias morreram em um único dia. Estamos falando de aproximadamente 4.000 pessoas. Muitos acreditam que esse massacre tenha ocorrido por conta da ostentação do vizir judeu, somado com o desgosto da população muçulmana acumulado pela possível aliança que estava a ser estabelecida entre a taifa de Granada e a taifa de Alméria. Amigos, é impossível resumir ou mesmo detalhar a história da judiaria de Granada, assim como os muitos aspectos que envolvem a presença judaica na cidade. Como podemos perceber, o emaranhado de reinos, períodos e personagens nos dá a ideia da dificuldade de montar este quebra-cabeça histórico que envolve diferentes povos, épocas e locais. Eu chamo a atenção para os dois monumentos que vimos no início da nossa caminhada, a estátua da Rainha Isabel e Cristóvão Colombo e a de Yehudá ibn Tibon. Ambas estão praticamente juntas na cidade, quase que lado a lado na entrada do bairro El Realejo, a antiga judiaria. E só esse fato já nos faz pensar e refletir como a história está sempre a ser escrita. Quem poderia pensar, tempos atrás, lá em 1492, quando todos os judeus daqui foram expulsos, que um dia haveria uma estátua de Yehudá ibn Tibon ali, ao lado da estátua da Rainha Isabel. Isso nos leva a refletir não só sobre o passado, mas também sobre o presente, pois estamos agora, de alguma forma, a escrever o futuro. Enfim, eu gostaria de aproveitar que estamos quase no fim desta caminhada para convidar vocês a fazer também esta reflexão a partir daqui, deste bairro que nos inspira, de fato, a refletir, a ir longe e até voltar no tempo. Pois a impressão que temos, estando aqui em Granada, em El Realejo, na Garnata al-Yehud, é mesmo essa de nos situar em um momento do tempo onde este lugar era o lar de um povo cuja sina era migrar. Eu não poderia deixar de comentar que, da mesma forma que escrevemos a história, também podemos apagá-la. Eu digo isso porque, desde a expulsão dos judeus, os livros de história, especialmente da Península Ibérica, somente recentemente passaram a retratar este aspecto de maneira mais detalhada, 500 anos depois de um vazio e uma grande lacuna. E a esse respeito também vale a pena mencionar a pessoa, a figura de Gutierre ibn Tibon, descendente depois de 8 séculos de Yehudá ibn Tibon, que manteve esse laço vivo e aqui na cidade de Granada foi reconhecido, foi colocado aquela estátua como nós falamos e, ainda que tenham apagado um pouco da história, agora a caminho de ser restaurada. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado desta caminhada, da nossa visita e continuamos ainda em Granada em uma segunda parte da nossa caminhada. Um grande abraço e muito obrigado.